Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Uma oração feita. Se nós pudéssemos traduzir esses primeiros 19 versículos do capítulo 9 de Daniel, seria uma chamada à oração. E aqui nós vamos rever algo que não é novidade, não é algo que aparece pela primeira vez, mas é algo constante na vida de Daniel. Então, convido você a ler comigo o texto, Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 19. Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 19. Diz assim o texto da palavra de Deus. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os reinos dos babilônicos. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém duraria 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo de toda a terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para o rei, onde tens lançado causa das transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo do céu o que tem se feito a Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimentos na tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos os que estão ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti,
Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face confiando em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós, nós que somos pecadores, que merecemos a ira do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo perdão. Clamamos, Senhor, para que Tu inclines o Teu ouvido e ouça as nossas súplicas. Senhor, age com o Teu poder e com o Teu Espírito, nos convencendo da necessidade da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor, e que nós possamos andar na Tua verdade, na justiça de Deus. Essa é a nossa oração, um clamor de misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Bom, ao longo do livro de Daniel, nós temos uma certeza. Fica caracterizado como um homem de oração. E a oração, além de fazer parte, traz resultado na própria vida do profeta Daniel. Foi por meio de uma oração que ele conseguiu interpretar sonhos, como o de Nabucodonosor, no capítulo 2. E quando Deus responde a Daniel, ele deixa descrito uma oração de adoração a Deus nesse mesmo capítulo 2. Depois a gente viu que ficou claro que esse era o padrão na sua própria vida, quando houve um decreto que proibia fazer uma oração. Será que nós temos ideia disso? Nós não conseguimos pensar sobre isso. Nós não conseguimos imaginar que nós seríamos proibidos de dobrar os nossos joelhos e orarmos a Deus. E talvez porque nós nunca fomos proibidos, é que nós não damos o devido valor à oração. Nós não nos prostramos, assim como nós vemos caracterizado na vida de Daniel, que mesmo depois de um decreto, ele continuava orando a Deus. Daniel sabia que aquele edito do rei não era algo a que ele devia se travar ou achar que não deveria fazer porque estaria indo contra o edito do rei, mas ele tem um relacionamento com Deus que é prioritário. Ele tem um relacionamento com Deus que é de fato aquilo que ele anseia em cada momento que ele se prostra a orar a Deus. Daniel, de fato, era um homem de oração. Ele orava quando ele precisava de orientação, mas ele orava para agradecer a Deus. Ele separou momentos da sua vida diária para parar tudo o que ele estava fazendo para orar. Ele ora pedindo pelo clamor de Deus, mas ele ora para que a justiça de Deus seja também cumprida. E assim nós vemos que essa oração provinha de um coração disposto a ouvir e também a viver a verdade e a vontade de Deus. Então, nos 3 primeiros versículos aqui, nos revelam pontos importantes a respeito da oração de Daniel. Primeiro, algo que nós devemos entender é o momento que ela é feita. E segundo, recebemos então uma indicação sobre as passagens que ele estava meditando no livro do profeta Jeremias.
Então, quando nós juntamos as duas coisas, nós vemos que o tempo de leitura do livro do profeta Jeremias, da palavra de Deus, era também um tempo de refletir, meditar sobre aquilo que ele estava lendo e colocar aquilo, então, em forma de oração. Era isso que ele tinha como prática. Então, eu não vou entrar em questões muito ligadas à questão dos reis, Dário ou Círio, que há uma polêmica a respeito disso. Não é isso que vai trazer algum ensino para nós, a não ser a respeito da questão do conhecimento. Mas aqui o que fica evidente é que, de fato, o que importa é que ele era um homem de oração. E a lição que ele está nos deixando aqui é que nós, eu e você, devemos também nos apegar a Deus com esse anseio pela uma comunicação por meio da oração. Além do mais, esses versículos iniciais aqui do capítulo 9 revelam que a oração foi feita em resposta a momentos pessoais da leitura dele. Ele começa a entender aquilo que ele está vivendo agora, daquilo que ele já passou quando foi exilado, e de como agora é esse processo de retorno a Jerusalém. Então, Daniel, ele deixa claro que aquela leitura enche o coração dele de esperança. E aí eu convido você a olhar comigo lá para Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Diz assim o texto: porque assim diz o Senhor, quando os 70 anos se completarem para a Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei para vós a minha promessa, e vos trarei de volta a este lugar, porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vereis para orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração. Serei encontrado por vós, declara o Senhor, e restaurarei o vosso destino, e vos reunirei dentro de todas as nações, e dentre de todos os lugares para onde vos levei, declara o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar do qual vos enviei em exílio. Olha só o texto aqui a qual Daniel está debruçado. Então, quando ele lia aqui Jeremias, seu afeto por Deus aumenta. Então, quando ele leu, e provavelmente ele seguiu lendo o livro aqui, e ele chegou lá no capítulo 25, versículos 11 e 12 de Jeremias, esses versículos demonstram, indicam a proximidade do fim do exílio. Suas orações agora estão cheias de expectativas. Suas orações estão mais próximas de Deus, porque ele vê aquilo que já foi escrito por um profeta acontecendo de fato. Então, a postura de Daniel aqui, que é adotada, é uma postura de integridade e surpreendente com a ação e o poder de Deus em face da vida que o seu povo estava vivendo. E aí ele cita algumas coisas importantes. Ele fala sobre um jejuar, sobre pano de saco. E quando ele fala de jejuar, ele fala de um corpo que está
não se fazendo daquilo que deve fazer, que é se alimentar, para priorizar o seu relacionamento com Deus. O pano de saco que ele cita aqui era uma maneira de ele se colocar como uma pessoa que está debaixo de um Deus tão grande que ele é como nada diante de um Deus todo-poderoso. E além disso, é uma demonstração de arrependimento. Então, as cinzas simbolizavam a ruína completa. E quando você ouviu a leitura e acompanhando na sua Bíblia, você com certeza percebeu que a oração de Daniel é carregada desse sentimento de reconhecimento da sua falência, e não só da falência dele pessoal, mas de gerações, porque não ouviram a Deus, não ouviram. Então nós constantemente estamos sendo expostos à palavra de Deus, constantemente nós estamos sendo exortados por Deus, pela sua palavra, e ainda assim continuamos muitas vezes com os ouvidos tapados, fechados. Porque apesar de ouvirmos, apesar de entendermos, não colocamos em prática. É sobre isso que Daniel está falando. Ele fala a partir dele e daqueles que estavam atrás também. Do povo como um todo, dos pais, das gerações passadas, que apesar de ouvir aquilo que os profetas estavam trazendo, não pode ser de Deus. E como que nós podemos transportar isso para os nossos dias? Porque a igreja muitas vezes que expõe a palavra como o texto nos ensina, estão com os bancos vazios. E você passa em outros lugares, os bancos estão repletos, tem pessoas para fora. Porque muitas vezes ela quer ouvir sobre aquilo que Deus pode dar, mas ela não quer ouvir aquilo que Deus manda ela fazer. Querem ouvir aquilo que sacia o seu ego, mas não quer ouvir aquilo que a repreende a viver de modo digno. Querem ouvir os benefícios da fé, mas não querem ouvir aquilo que chama ela a viver de modo digno e evidenciar a transformação que o Evangelho e Cristo provoca num salvo. Ela quer os deleites de uma vida próspera aqui e não quer ouvir sobre a renúncia do eu. É por isso, irmãos. E é por isso que ano após ano eu não me surpreendo mais. Eu não me surpreendo. Eu faço a parte de exortar, de chamar as pessoas ao entendimento a respeito da verdade de Deus. Mas eu não posso abrir a cabeça de ninguém e mudar e colocar alguma coisa que faça ela entender o privilégio, por exemplo, de estar aqui. Numa noite de quinta-feira, em troca de estar de frente com um celular, ou uma televisão, ou um tipo de entretenimento, ou qualquer coisa do tipo. Então, há sempre uma desculpa para dar, sempre vai haver. E sempre isso vai voltar à tona. Mas, quando nós fazemos esse transporte, é exatamente o que acontecia lá atrás. As pessoas ouviam, e elas entendiam. O profeta Jeremias passou todo tipo de situação.
a qual eu nunca passei. Mas passou, chamado de mentiroso, chamado de todo tipo, de homem que não era um profeta de Deus. Foi preso, foi enjaulado, foi feito de tudo. Foi transportado para onde não queria ir. Por quê? Porque o povo não queria ouvir a voz de Deus, mas queria ouvir aquilo que saciava o seu ego e as suas vontades. E o que eles receberam? Juízo de Deus. Juízo de Deus. Então, nós vemos isso se desdobrar por vários outros textos das Sagradas Escrituras. A lição a ser observada aqui, embora Daniel tinha boas razões para acreditar que agora eles estavam ouvindo, mas o que ele faz é, de fato, confiar na verdade de Deus, dentro daquilo que estava diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. E que ele não fazia nenhum tipo de presunção antecipada, mas que, por meio da leitura do texto e da oração de confissão, ele, a partir dele, quer de fato que as coisas sejam dentro daquilo que é a vontade de Deus. E por isso agora eu trabalho essa ideia da oração de confissão. Muitas vezes, quando nós pensamos em uma oração de confissão, se você já ouviu essa expressão, nós muitas vezes temos uma ideia só unilateral. Uma confissão que nós falamos sobre os nossos próprios pecados. Mas para Daniel, parece que ele traz algo mais do que apenas uma confissão de pecados. Ele trabalha a ideia de quando eu falo sobre os meus pecados, eu também devo falar nas minhas orações sobre a misericórdia, a justiça, trazer Deus para a oração. Ele entende aqui que esses dois lados da confissão precisam estar unidos. E o assombroso aqui é que ele de fato demonstra isso na sua oração de forma extensiva e até repetitiva. Parece que ele faz dois blocos repetindo com palavras pouquinho diferentes umas das outras, mas que demonstra essa característica da confissão do pecado, mas também do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, para que ele lembre e seus ouvintes também, quando inspirado por Deus a escrever, também aprendessem a fazer isso. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, muitas vezes nós esquecemos de quem Ele é. Nós achamos que a simples confissão, perdoa, Pai, pela minha ira, perdoa, Pai, pela mentira, perdoa, Pai, por isso ou por aquilo, nós estamos falando que um Pai que é misericordioso, que um Pai que é justo, e que se eu precisar passar, mesmo depois da minha confissão, pela disciplina de Deus, eu ainda passarei louvando e agradecendo a Ele. Entendem aquilo que Daniel quer nos passar aqui? Então, à medida que a oração de Daniel se desenrola, a confissão continua a identificar-se com os pecados pessoais de todo o povo. E que Deus era justo por aplicar essa disciplina.
E antes que nós vamos nos aprofundando aqui, o texto original coloca ali o tetragrama, algo que só acontece nesse capítulo uma vez. E isso demonstra que quando ele está nessa oração de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, e ele coloca o tetragrama, ele demonstra o tamanho do respeito que ele tem por Deus, do temor que ele tem em Deus, e de quanto Deus é grande e poderoso. Então, ele escreve o nome de Deus dessa maneira que não era muitas vezes usado por conta do temor. E depois desses versos de abertura, ele une a ideia desse amor de Deus ao reconhecimento do seu pecado, do pecado do povo. Ele faz essa confissão. 2 vezes nesses versículos de 6 a 8, Daniel atribui a responsabilidade dos pecados de Israel aos erros dos nossos reis, dos nossos príncipes e dos nossos pais. E isso então sugere que quando ele está lendo ali Jeremias, ele seguiu Jeremias adentro. Porque nós vemos o profeta Jeremias lá no capítulo 44 também mencionar 2 vezes essas mesmas pessoas, reis, pais, oficiais. Parece que o profeta Daniel aqui, ele está se deleitando no livro de Jeremias. E então ele cobra com isso a liderança pelos seus pecados. Mas ele também cobra todo o povo. Ele quer guiá-los em meio a entender a responsabilidade de cada um. Mas ele coloca uma carga sobre os reis, sobre os governantes, sobre os líderes, que eles deveriam de fato conduzir o povo de Deus de maneira digna, porque eram povo de Deus, eram representantes de Deus, e por isso ele faz esse tipo de cobrança. E essa confissão então coletiva também aparece mais vezes nesse capítulo, demonstrando para nós que de fato, como povo de Deus que somos, precisamos entender que temos responsabilidades na nossa vida como crentes. E que nós não podemos ficar repetindo erros como o povo de Deus cometeu. Que apesar de ouvir, apesar de entender, o caminho é esse, vocês devem andar assim. Não, nós vamos andar de outra forma, como nós queremos. Nós não podemos repetir os mesmos erros do passado. Como povo de Deus, nós devemos ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra e fazer tudo para que nós permanecemos nela. Então, na sequência aqui, o tema dessa afirmação da natureza completamente justa, misericordiosa de Deus, nos anos do exílio, aparecem no meio da oração. Olha o versículo 7. A ti, Senhor, pertence a justiça. Ele sabe que Deus é justo e que eles, de fato, porque Deus é justo, precisavam passar por aquilo que passaram. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Versículo 12. Ele confirmou as suas palavras, as quais proferiu contra nós. Versículo 13.
como está escrito na lei de Moisés. Todas essas calamidades nos sobreveio, mas não buscamos o favor do Senhor. Versículo 14. Porque o Senhor, o nosso Deus, é justo em todas as obras que Ele realizou. Versículo 16. Ó Senhor, de acordo com todos os teus atos justos. Ele tem ciência que aquilo que eles estavam vivendo era em decorrência da sua rebelião. Não dele, especificamente, mas de todo o povo de Israel. Então, uma leitura a sair da rebelião e viver a justiça de Deus. Olhando para aquilo que o profeta já tinha dito, trazendo agora para ele e para o povo, que eles não deveriam permanecer como os seus pais, os seus príncipes, os oficiais e o próprio rei, mas viver de modo a ser fiel à verdade, à palavra de Deus. E assim, eu quero que nós pensemos o quanto nós podemos olhar para esse texto e o quanto nós podemos crescer nesse meio que nós muitas vezes desprezamos, que é a oração, que é o tempo com Deus, de intimidade com Deus, que é o tempo de confissão, que é o tempo de entender a grandeza de Deus e trazer para os nossos lábios essas verdades, para que nós tenhamos ciência de quanto isso chama eu e você a responsabilidade de viver nesse mundo como exemplo, como padrão. Porque do contrário, nós estamos fazendo que nem o povo de Israel daqueles dias de Daniel, que apesar de ouvir, apesar de entender, ainda assim fecharam os seus ouvidos e viveram como eles queriam, enchendo o ego, enchendo-se daquilo que não levava-os para perto de Deus, pelo contrário, cada vez mais os afastava. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos por poder estar aqui. Nos alegramos, Senhor, porque o Senhor nos chama a um relacionamento pessoal, íntimo. Nos chama, Senhor, a reconhecer as nossas falhas, mas, Senhor, nos dá uma viva esperança. Uma viva esperança porque nós temos Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que está sempre conosco. Essa promessa foi nos dada, e essa promessa vai persistir até a sua volta. Foi o próprio Cristo, e Ele não mente, e Ele não muda, que nos afirmou que estará conosco até os últimos dias. E assim, Senhor, nós queremos reconhecer a nossa miséria, mas queremos, diante de tão grande salvação, viver diferente daquilo que o povo de Israel, o povo do passado, e que nós mesmos, muitas vezes, teimamos em não colocar em prática, não viver aquilo que o Senhor tem nos exortado na Tua palavra. Ajuda, nos incomoda por meio do Teu Espírito, nos disciplina, Senhor, mas que nós possamos viver
de modo a louvar, a engrandecer o teu nome. Como pessoas que são gratas em todo o tempo por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos ter o nosso momento de oração agora. Nos despedimos dos irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Deus abençoe a todos.